Quebre as regras e não seja bonzinho. Permita você ser mal visto pelas outras pessoas. Porque a maioria das vezes as regras que estão impostas a nós em determinados ambientes são regras criadas para nos controlar, para controlar massas. Óbvio que nosso processo educatório, nosso processo de educação foi muito importante quando a gente era criança, nós éramos crianças e a gente não estava desenvolvido o nosso córtex pré-frontal e tinham adultos que nos guiavam, nos orientavam para que a gente não fizesse coisas erradas, porque a gente nem era responsável pelos nossos próprios atos. Porém, quando a gente amadurece, quando a gente cresce 20, 30 anos, a gente começa a perceber que existem muitas regras que elas foram feitas para controlar a população e para domínio das pessoas. Então, muitas das vezes você vai entrar em algum ambiente onde as regras do jogo são ditadas para pessoas que querem tirar proveito de outras pessoas. Não estou dizendo para você ser um delinquente, não estou dizendo para você ser uma pessoa totalmente inconsequente, que faz coisas absurdas. Eu estou falando que você precisa de um conjunto de princípios e valores bons. Você precisa de uma moralidade não guiada em regras. Ser um moralista, ser uma pessoa que imputa domínio sobre outras pessoas. Você precisa ser uma pessoa que tem princípio. Um exemplo, os meus princípios e valores estão fundamentados no cristianismo. O meu exemplo de vida, Jesus Cristo, para mim o homem mais relevante, mais importante que pisou nessa terra, e ele também quebrava regras. Exemplo, não podia se curar no sábado, o princípio e o valor dele, por natureza, era o amor ao próximo, o amor a Deus. Ele não poderia deixar de fazer aquilo. Muitas pessoas vinham contra ele, falavam mal dele, e ainda assim ele fazia aquilo. Por quê? Aquelas regras impostas não faziam sentido nenhum. Eles não entendiam o fundamento do amor ao próximo. E ele continuava curando. Ou seja, em determinados ambientes, você vai ser indesejado. No ambiente profissional, no ambiente político, o que você precisa é ter muito claro os seus princípios e valores. Você tem que ser fiel aos seus princípios e valores e não regras, porque regras mudam em determinados campos do jogo. Em determinadas partes do tabuleiro que o jogo está exposto, elas vão mudar. Se você for para um país islâmico, lá tem leis onde permite você agredir mulheres. Você não deve fazer isso, porque você está fundamentado nos seus princípios, não nas regras daquela localidade. Se você for num país onde tem um domínio de algum tipo de vamos dizer, um partido político ou uma ditadura que impede a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, e elas obrigam você a denunciar uma pessoa que professa sua fé. Você vai aceitar as regras ou você vai quebrar as regras? Então, você tem que ser guiado não por conta das regras. E muitas das vezes, quando você se posicionar contra as regras, assim, se você for para algum lugar onde tem regras absurdas, seja ambiente profissional, ambiente familiar, você não aceita ser controlado pelas regras, mas você tem valores sólidos, valores verdadeiros. Mais uma vez, não estou dizendo para você ser uma pessoa estúpida, uma pessoa que faz qualquer coisa, um rebelde sem causa. Estou falando para você ter princípios, uma filosofia sólida. Isso é com base no conhecimento, isso é com base na leitura, isso é com base no aprendizado empírico, na transferência entre a religião, talvez, entre a família, pessoas que transmitem bons valores, onde vai te dar uma moralidade não pautada em regras, mas pautada em princípios. E esses princípios você tem que ser fiel. E não importa se as pessoas não gostam de você, se as pessoas não gostam, se elas te acham mal, porque o bonzinho só se ferra. Você tem que ser a pessoa que tem os princípios e os valores que você escolheu. E eu te recomendo, né? O cristianismo é uma excelente introdução de princípios e valores para você poder seguir a sua vida, porque comunica o amor a Deus e o amor ao próximo. Esses são os meus princípios e valores. Eu não procuro ser bonzinho, eu não procuro ser benquisto por todas as pessoas, eu procuro ser fiel aos meus princípios e valores desde quando eu aceitei
esse conjunto, essa base sólida para minha vida. Então, permito que as pessoas não gostem de mim, não me importo com isso, eu quero apenas cumprir a minha missão, espalhando a minha mensagem, aquilo que eu tenho de melhor no meu coração e ajudando outras pessoas. Grande abraço e até a próxima.